Graça e paz. Eu sou o pastor José Henrique e aqui, na Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Nova Aurora, estamos estudando a revista Expressão, título trimestral: Entre a Fé e o Sofrimento, a Jornada de Jó. Lição 7: A voz do coração. A resposta de Jó. Jó, capítulo 23 e 24. Introdução. Temos sido estimulados a refletir sobre como o Evangelho nos instrui sobre o modo de tratar aqueles que sofrem. Os amigos de Jó agiram muito mal. Não só porque não ofereceram o verdadeiro consolo, mas também porque fustigaram Jó com acusações e críticas. Nesse contexto, Jó pediu aos seus amigos que ouvissem atentamente as suas razões. Jó 13, 17, 21, 2. Seu pedido reflete um anseio humano fundamental: a necessidade de ser ouvido em momentos de sofrimento. Esta passagem ilustra a importância da empatia e do ouvir ativo, especialmente em tempos de adversidade. Quando alguém enfrenta desafios severos como Jó, não é apenas a busca por soluções que importa, mas também o desejo de ser compreendido e ter suas experiências e sentimentos validados. O ato de ouvir atentamente vai além de escutar palavras. É um gesto de reconhecimento e respeito pela jornada e lutas alheias. Portanto, na interação com os que sofrem, seja por perdas, dor ou angústias, injustiças, a capacidade de ouvir com atenção e compaixão são indispensáveis. Tópico 1: Um homem consciente. O primeiro aspecto notável nos discursos de Jó é a expressão de sua perspectiva pessoal e espiritual sobre o sofrimento. Ele abre sinceramente seu coração diante de seus amigos, descrevendo a natureza de sua aflição. Jó afirma corretamente que seus sofrimentos resultam da vontade soberana de Deus. Ele se vê como um homem atribulado por Deus. Tem consciência de que Deus é a origem de suas aflições. Isso é evidenciado em suas palavras quando afirma que as flechas do Todo-Poderoso estavam cravadas nele. Jó 6,4. E que seus amigos não poderiam se engrandecer contra ele, porque o próprio Deus era quem o havia oprimido e cercado com sua rede. 19,6. Essa perspectiva destaca um ponto crucial. Ao enfrentar a dor, é comum perder ou tentar negar o papel de Deus no sofrimento humano. Alguns chegam a afirmar que a bondade de Deus não permite que coisas ruins aconteçam aos seus filhos e atribuem a adversidade a Satanás, a maldade humana ou ao acaso, negando assim o poder e a soberania de Deus. Contudo,
Jó entende que, apesar das muitas causas do sofrimento, Deus mantém o controle e a autoridade sobre todas elas. Ele afirma: Deus é quem me fez desmaiar o coração, e o Todo-Poderoso quem me perturbou. Porque não estou desfalecido por causa das trevas, nem porque a escuridão cobre o meu rosto. Jó 23, 16 a 17. O reconhecimento da soberania de Deus não elimina a realidade de outros agentes causadores dos males e dos sofrimentos. Apenas ressalta a autoridade e o domínio divino sobre todos eles. A ideia de que Deus só promove o bem leva alguns a não reconhecerem que Ele também utiliza o sofrimento para, em sua justiça, trazer disciplina ao justo e impor aflição ao perverso quando peca. A Bíblia está repleta de exemplos de Deus agindo diretamente por causa ou para causar mal ou aflição, seja como punição ou como meio de disciplina e aperfeiçoamento. Deus lançou as pragas sobre o Egito, Êxodo 9, 13 e 14. Enviou serpentes contra Israel, Números 21, 6. Levantou o mal contra a casa de Davi, como disciplina pelo adultério com Betseba e pelo assassinato de Urias, segundo Samuel 12, 6 a 12. Ananias e Safira foram mortos por mentirem ao Espírito Santo, Atos 5, 3 a 5. O Senhor virá em chamas de fogo, tomando vingança contra os que não o conhecem e que não obedecem ao Evangelho, segundo aos Tessalonicenses 1, 8. Apocalipse registra os terríveis efeitos do derramar do cálice da ira do Senhor. Além disso, Deus pode usar o sofrimento para refinar a fé de seus seguidores. A Escritura nos encoraja a encarar as tribulações com alegria, considerando os benefícios que trazem. Romanos 3, 3 a 5, Tiago 1, 2 a 4. E diz que participaremos da glória de Cristo à medida que participarmos de seus sofrimentos. 1 Pedro 4, 13. Considere Atos 6, 27 a 28, quando a igreja reconhece que foi a mão e o propósito divinos que predeterminaram os sofrimentos de Jesus Cristo. Em sua soberania, Deus pode determinar que o crente passe por dores e lutas, com o fim de aperfeiçoá-lo na fé e para que sua fé seja comprovada. Esse também foi o caso de Jesus, cujo sofrimento foi parte do plano divino para a nossa salvação. Hebreus 2:10. Jó reconhece que qualquer sofrimento está sob o controle de Deus e cumpre seus propósitos santos. Pense, por exemplo, em como o Senhor ensinou ao povo de Israel no deserto. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias,
nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus viverá o homem. Deuteronômio 8:3. No enfrentamento de sua dor, Jó também compreende que Deus poderia livrá-lo a qualquer momento, inclusive se o sofrimento fosse resultado de seu pecado. Ele afirma que Deus poderia perdoá-lo e restaurar seu bem-estar. Em Jó 7:21, Jó declara: Se pequei, que mal te fiz a ti, ó espreitador dos homens, porque fizeste de mim um alvo para ti. Porque não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade. Essa compreensão não implica resignação passiva, mas confiança na esperança segura do livramento divino, como no caso do leproso que buscou a cura em Jesus. Ele aproximou-se de Jesus e disse: Se quiseres, podes purificar-me. Sua dor o levou aos pés de Jesus, reconhecendo em seu querer o caminho de sua cura. Essa foi sua mais sábia decisão, pois ouviu de Jesus a resposta: Quero ficar limpo. Lucas 5:12 e 13. Portanto, Jó nos ensina a reconhecer o controle absoluto de Deus sobre o nosso sofrimento e a confiar em seu poder para nos libertar de todas as aflições. Tópico 2. Um homem revoltado. Jó 23:2. Pode parecer estranho, mas também aprendemos com Jó a expressar nossa dor e indignação. Jó enfrentou sua aflição com paciência e perseverança, Tiago 5:11, mas não deixou de expressar sinceramente sua dor e até mesmo revolta. A minha queixa é de um revoltado. Jó 23:2. Antes havia dito: A minha alma tem tédio, a minha vida. Darei livre curso à minha queixa. 10:1. Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento e usou sarcasmo e ironia em suas palavras. Embora nem tudo o que disse tenha sido correto, Deus não o condenou por suas palavras. Jó 42:7. Jó admitiu sentimentos como revolta e frustração, comuns em quem sofre. Sofrimento e dor revelam nossas limitações e fragilidades. Eles destroem nossa confiança em nós mesmos e colocam em xeque a nossa confiança em Deus. É importante não negar ou esconder essas reações. As Escrituras nos incentivam a buscar a Deus em oração, fazendo conhecidas diante dele nossas petições, Filipenses 4:6, e lançando sobre ele nossas ansiedades, 1 de Pedro 5:7. Os tempos de tribulação são usados por Deus para revelar o que está em nosso coração, Deuteronômio 8:2. A aflição expõe nossas fraquezas e pecados. Por isso, o melhor a fazer é buscar a Deus.
pedindo ajuda para renovar nossa mente e fortalecer nossa fé. Devemos orar como o pai do jovem endemoniado, que disse: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Marcos 9, 24. No Salmo 13, Davi se sente abandonado e pede a Deus atenção, mas, ao fazê-lo, sua confiança na graça é renovada e ele pode louvar ao Senhor pelos benefícios recebidos. As dores físicas, emocionais e espirituais levaram Jó a experimentar o desgosto com a vida e preferir a morte, um sentimento que pode atingir muitos. Ele falou sobre sua incapacidade de suportar os sofrimentos, a falta de esperança, a frustração de ver os ímpios vivendo despreocupadamente, mesmo tendo negado abertamente a Deus. Jó 21, 7 a 15. Ele se queixa do fato de Deus permitir que o ímpio se delongue na prática da opressão e do mal. Jó 24, 1 a 4. A frustração com esta vida é um resultado esperado e necessário em um mundo marcado pelo pecado. Ele não pode oferecer o que o nosso coração realmente precisa e até mesmo deseja. Aqueles que buscam sentido nas coisas ou práticas deste mundo se frustrarão, mas mesmo aqueles com olhar em Deus podem se desesperar com as aflições do tempo presente. 2 Coríntios 1, 8. Nessas horas, devemos apresentar nossos sentimentos sinceramente a Deus, para que Ele restaure em nós a alegria da salvação. Salmo 51, 12. Há momentos em que a dor revela pecados que tentamos esconder, que estão ocultos em nosso coração. O sofrimento pode ser um ambiente propício para reconhecer e confessar tais pecados. No Salmo 32, 3 a 4, Davi relata que, enquanto calava seus pecados, sofreu. A dor profunda foi um ambiente propício para ele reconhecer e confessar seus pecados. A confissão não deve ser vista como um modo de aplacar a dor ou fugir do sofrimento, mas um elemento necessário no processo de restauração da comunhão com Deus. Tiago 5,16 instrui que confessemos nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Tópico 3. Um homem justo. Jó 23, 7, 10 a 12. Jó defende sua integridade e justiça, resistindo às acusações de seus amigos, que o vinculam ao sofrimento devido ao pecado. Ele declara firmemente sua retidão até o fim de sua vida. Em resposta à habilidade, ele declara: longe de mim que eu vos dê razão. Até que eu expire, nunca afastarei de mim a minha integridade. À minha justiça me apegarei e não a largarei. Não me reprova a consciência por qualquer dia da minha vida. Jó 27, 5 a 6. Essa é uma afirmação ousada, mas necessária diante da difamação dos homens. Paulo também precisou fazer uso desse recurso para defender sua autoridade apostólica diante dos coríntios. Tenho-me tornado insensato, a isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós.
Porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos, segundo aos Coríntios 12, 11 e 12. Jó e Paulo não confiavam em sua própria justiça. Jó declarou que sua esperança estava no seu Redentor, que se levantaria sobre a terra, restauraria a sua saúde e o faria ver a Deus. Jó 19, 25 e 26. Ambos sabiam que, diante dos homens, era necessário dar bom testemunho, guardar imaculado o mandato do Senhor, como fez Jesus diante de Pilatos, apresentar boa confissão. 1 Timóteo 6, 13 e 14. Os cristãos devem se apegar à justiça recebida de Cristo, permanecendo fiéis sob ameaças e torturas, negando qualquer tentativa de invalidar o perdão divino. Romanos 8, 1, 33 e 34. Se é assim, em relação ao testemunho de nosso procedimento entre os homens, com muito mais firmeza devemos nos apegar à justiça que vem do alto e que recebemos de Jesus. Ao longo da história, por meio de ameaças e torturas, tentou-se fazer os cristãos negarem sua fé em Cristo. Muitos preferiram perder a sua vida a rejeitar a salvação que receberam do Senhor. Além disso, qualquer tentativa de atribuir o sofrimento à culpa pelo pecado coloca em xeque o perdão concedido em Jesus Cristo. Paulo registra que não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. É preciso crer e afirmar essa gloriosa verdade diante de toda e qualquer acusação de nosso inimigo. Romanos 8, 33 e 34. Conclusão: lutas e sofrimentos podem nos afetar profundamente, gerando tristeza e angústia. Ao enfrentá-las, Jó expressou sua dor e revolta com sinceridade, mas também firmou sua fé na soberania de Deus, na esperança de libertação e na justiça divina. A aplicação: considere como você reage ao sofrimento. Você reconhece os propósitos de Deus, expressa sinceramente suas frustrações e mantém sua fé na justiça e salvação de Jesus Cristo? Concluímos a leitura da lição 7, a voz do coração, a resposta de Jó. Jó, capítulo 23 e 24. Que bom que você chegou até aqui. Deus te abençoe ricamente. Aproveito a oportunidade para convidá-lo a ler os meus livros. Você é o que você fala e você é o que você planeja. Deus te abençoe ricamente. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.